E aí, pessoal, teorias, professor de história de vocês, né? A aula passada a gente fez aquela, né, breve explanada ali sobre a questão da identidade nacional. Então, como essas aulas é mais uma introdução, né? Hoje a gente vai comentar um pouco agora mais sobre a era Vargas, né? As políticas que o Vargas, como é que o Vargas pensa essa construção da identidade nacional ali durante seu governo, durante ali a década de 30 e a década de 40, né? Principalmente durante a década de 40, tá bom? Não deixem de enviar as dúvidas, pessoal, que vocês tiverem para mim lá no Google Class, tá? Façam as anotações, muitas das informações que estão aqui não tem no livro de vocês, então eu sempre vou estar lembrando, anotem, porque ajuda na hora de responder os TDs, ajuda vocês a compreenderem esses conteúdos, né? Também não deixem de pesquisar, tem muita coisa interessante na internet sobre a Era Vargas, né? Sobre essa relação entre a construção da identidade nacional e a Era Vargas, tá? E aí serve como leitura extra para vocês poderem fazer essa discussão, tá bom? Então, também se quiserem, né? Se precisarem, manda para mim lá no Google Class, coloca lá que eu envio algumas das leituras que eu tenho aqui comigo, tá bom? Então é só vocês me dizerem que eu boto lá para vocês darem uma lida sobre o samba lá no período Vargas, sobre a imprensa no período Vargas. Tem muita coisa boa aí para a gente poder entender o que é essa construção, né, de fato, durante o regime Vargas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula, para a gente não perder muito tempo. Para pensar isso na era Vargas, pessoal, a gente precisa ter algumas questões. Então, o Vargas, lá na década de 30, isso vale para o período ali, né, do governo provisório, governo constitucional, mas principalmente durante o Estado Novo, que é quando, de certa forma, o Vargas passa a investir de forma mais contundente, né, já que ele tinha poder para isso, em relação a essa construção da identidade nacional. Mas durante toda a era Vargas você vai haver um discurso, um esforço, né, por parte do governo em fomentar, em favorecer o desenvolvimento essa identidade. Então, a primeira grande questão é a ideia de construir um novo discurso sobre o homem brasileiro, fundamentando-se na chamada democracia racial, na história do mito das três raças. Né? O que é isso? Né? A ideia de que a miscigenação, né, ela teria dado, a miscigenação entre o negro, o indígena e o branco, né, teriam permitido ao brasileiro absorver as virtudes de cada uma das raças, e isso faria do brasileiro uma nação mais forte, né, mais desenvolvida. Então, aqui há, entre aspas, aí, a valorização da miscigenação. Por que é chamado de um mito das três raças? E por que eu botei o democracia racial entre aspas? Né? Pessoal, porque essa compreensão, né, de que havia ali vamos dizer assim, o negro, o indígena e o branco teriam contribuído, né, de igual forma, né, para a construção da identidade nacional, ela é um tanto quanto fantasiosa, né, em vários sentidos. Primeiro, né, nós temos, se a gente pensar, né, em cada uma das etnias aí, né, negro, indígena e branco, a gente tem uma pluralidade muito grande de origens e de culturas. Porque quando se fala no negro, acredita-se, né, muitas vezes constrói essa ideia de que era apenas um, né, como se todos fossem iguais, como se todos fizessem parte da mesma cultura, da mesma forma. Então, essa é uma visão extremamente equivocada, tendo em vista que nós temos uma série de origens diferentes, né, para os escravizados que eram trazidos para o Brasil. Então, a primeira questão aí coloca-se isso. Depois, se a gente pensar o indígena, nós temos centenas de etnias diversas, né, muitas vezes com línguas diferentes, práticas muito diferentes, e quando se coloca o índio, parece que é apenas uma coisa, né? Há uma espécie de homogeneização aí nesse processo. E o branco, como eu falei também, né? Então, aqui há essa homogeneização, né, dessas três, entre as raças aí, como se elas tivessem, né, tido, né, as mesmas, as mesmas condições ao longo do processo de formação do Brasil.
Então a primeira grande questão é essa, né? Não são três raças, são diversas etnias diferentes, né? Segunda questão é que há uma ideia de que, como eu falei, tinham iguais condições nesse processo de construção. E isso também não é verdade, né? Tendo em vista que nós temos um processo violentíssimo, né? De imposição por parte do branco, né, sobre as demais camadas. Então, os negros e os indígenas sofreram uma série de imposições e restrições, né? O negro, então, a gente não precisa nem comentar, né? A escravidão, ela foi, né, um regime extremamente violento no qual o negro a ele foi imposto uma série de condições das quais ele muitas vezes não tinha condições de resistir. Então, essa ideia de que, né, havia ali uma harmonia entre essas três raças, ela é uma ideia extremamente fantasiosa, né, e tende a mascarar esse passado mais violento, né, que foi o processo aí de construção da história brasileira, e desigual, né, excludente, tendo em vista que tanto o indígena como o negro, na verdade, por muito tempo ficaram fora desse processo de construção, né? Então, aqui a gente tem uma primeira questão, mas o governo Vargas ele vai construir um discurso justamente em cima dessa ideia de democracia racial, de que havia aí uma contribuição, né, colocada ali por parte dessas três raças, e isso era a fortaleza, né, do Brasil, era isso que fazia do brasileiro ser o que era, né? A miscigenação teria dado ao brasileiro uma série de virtudes provindas dessas raças diferentes que tornavam o brasileiro diferente dos demais, né? Esse discurso, pessoal, ele foi amplamente utilizado pelo Estado. E quando eu falo pelo Estado, eu falo no sentido de que você vai ter uma série de produções, né? Cartilhas. Você tem o rádio, né? Que vai discursar também. A própria a cultura, né? A cultura ela foi muito apropriada pelo Estado, né? Principalmente durante o governo Vargas e durante o Estado Novo com mais ênfase, né? Por quê? Porque aí você vai ter um controle sobre essa cultura e aí a censura ela vai garantindo que apenas aquilo que estava em consonância com esses discursos eles fossem, vamos dizer assim, difundidos, né, na sociedade. Então foi amplamente utilizado pelo governo do Vargas, né? É, também buscava-se aqui esse mito, né, essa ideia de democracia, essa homogeneização aí que se criava, também buscava reorganizar essa sociedade, porque o Vargas buscou estabelecer um regime no qual não houvessem muitos conflitos sociais, pessoal. Não é à toa que ele vai aparelhar os sindicatos, vai extinguir partido político, principalmente durante o Estado Novo, né? Vai extinguir partido político, vai perseguir outras entidades. Então, havia uma intenção ali de conciliar os conflitos sociais, de tentar estabelecer uma espécie de homogeneização, né? Que vai se dar pela reelaboração da noção do que é o trabalhador brasileiro, né? Como o próprio Vargas vai usar muito no seu discurso. Essa ideia do trabalhador, né? Daquele que faz parte de uma massa que vai trabalhar para o desenvolvimento do Brasil, também foi um discurso muito importante no governo Vargas para a construção desse ideal de sociedade, de uma sociedade homogeneizada. E ele vai buscar estabelecer isso. Então, tanto na sua lógica de fundação, como também no próprio discurso no qual o governo vai se estabelecer. Como eu falei, há um papel fundamental da educação e da cultura ao longo das décadas de 30 e de 40, né? Porque é por meio dessa educação e dessa cultura que o governo Vargas vai construindo esse ideal, né? As cartilhas que eram distribuídas nas escolas, os livros, né? Eles tendiam a enaltecer o governo Vargas, a enaltecer as belezas naturais do Brasil, as qualidades do Brasil, deixando sempre de fora as discussões sobre as desigualdades, né? Sobre a violência e todo o processo, né? Que a gente já conhece. Então, quer dizer, a ideia era construir mesmo esse ideal de nacionalidade, de nacionalismo aflorado. A cultura, a música, o cinema, a gente vai ver que há uma participação muito forte. O DIP, não sei se vocês lembram, né?
o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele vai exercer uma importância muito grande nesse processo, porque o DIP era quem é o principal mecanismo de construção aí dessa cultura, né? Por quê? O DIP era quem censurava as obras, o DIP era quem, de certa forma, dava as orientações para as produções culturais, isso vale para o rádio, né, para o cinema, para o teatro, a música. Então, havia esse esforço, né, do governo Vargas nessa busca aí. O DIP censurou, o DIP vai buscar, né, seja por meio dessas cartilhas, por meio da escola, né, da educação de maneira geral, da cultura, construir o que seria chamado de cultura oficial. Aquela cultura que era, vamos dizer assim, oficializada, né? Aquela cultura que era reconhecida pelo Estado. Ou seja, aquilo que era desviante tinha que ser eliminado, tinha que ser jogado fora. Só era considerada a cultura aquilo que fazia parte das determinações do Estado, né? Não é à toa que se faz uma perseguição muito forte aos artistas, a muita gente que não se submetia às normas. O samba, por exemplo, o samba chamado de samba malandro, né? Que era o samba das rodas, o samba dos terreiros, né? Ele foi duramente perseguido pelo governo Vargas. Em oposição, criou-se o chamado samba exaltação, que era o samba, vamos dizer assim, oficializado, aquele samba que tinha passado por uma série de mudanças e transformações para deixá-lo, entre aspas, refinado, ou seja, não identificado com as classes mais pobres, e torná-lo oficial. Então o samba, ele passa por esse processo, ele sai ali das classes, dos setores mais empobrecidos, né, que faziam aquele samba malandro, e aí ele vai ganhando espaço, e aí, pelo Estado não reconhecer o samba como, né, o samba malandro como uma cultura oficial, ele vai passando por uma série de transformações até ser reconhecido, então, como uma característica fundamental do Brasil. E a gente hoje ainda carrega essa perspectiva, né? Quer dizer, ainda hoje o samba ainda é uma marca muito clara do que seria a identidade brasileira, né? Ainda hoje. O carnaval ele também vai se transformar. Então várias festas, músicas, muitas vezes de origem popular, vão sendo absorvidas pelo Estado na construção dessa cultura oficial, mas aí vão por um processo, né, de transformação para se adequar aos ideais dessa cultura oficial, né? E aí a gente vai ter estudos que vão ser oficializados, né, pelo governo, que vão ser investidos, né, na busca de construir, de se identificar as chamadas raízes nacionais, né? Tem uma série de produções que buscavam estabelecer essa busca de forma científica, né? Seja pela história, seja pela sociologia, entender quais seriam as raízes, né, do Brasil, né? Usando aí o título do livro do Sérgio Buarque de Holanda, que por incrível que pareça é publicado mais ou menos nesse período, né? Então, raízes do Brasil vai investigar justamente essa relação de como o Brasil ele surge, né? Como surge o brasileiro. E é essa a proposta, né, que o Vargas vai construir. Aqui eu trouxe, só para a gente ter uma ideia de como é que é construída essa ideia, um samba do Ari Barroso, né, Aquarela do Brasil, que se tornou aí um dos emblemas dessa cultura oficial, né, na busca de construção dessa identidade que vai se formando ao longo do governo Vargas, né? Então, olha só, Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te os meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra do nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Ou abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil, deixa cantar de novo o trovador, a merencória da luz da lua, toda canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto. O Brasil, samba que dá para o mundo admirar.
O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. O Brasil, Brasil, para mim, para mim. Esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Ou estas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. O Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro. Então, olha só, aqui o que, que a gente tem? Um samba, né, que se tornou, assim, basicamente, né, símbolo dessa cultura oficial, de construção de uma identidade brasileira. Ele é considerado exaltação porque ele vai exaltar, né, aspectos aí da cultura, né, e da própria constituição do Brasil. Né? Então ele coloca ali, ó, né? Primeiro a gente pode falar aí que alguns símbolos, ele coloca o samba, né? Então o samba como símbolo do Brasil. Lá depois aí ele traz a questão religiosa, né? Então a terra de nosso Senhor, né? Então quer dizer, vai trazer a religiosidade também. A gente tem ali, ó, coloca a mãe preta no cerrado, né, fazendo referência a essa origem africana, mas aí automaticamente ele já coloca também ali, ó, o trovador, né, trovador que é de origem europeia, então já coloca o trovador como sendo também essa origem europeia. Aí ele vai continuando, né? Lá no final ele já vai falar das belezas naturais, né? O coqueiro que dá coco, onde ele coloca a rede, as fontes, né, murmurantes, onde ele vai matar a sede. Então, a lua que vem brilhar. Então, quer dizer, esse samba ele vai exaltando esses aspectos, né, da cultura, com esse objetivo, né, de construir essa identificação. Aqui, ó, também outra coisa importante, né, o Vargas ele fez parte, né, da chamada política da boa vizinhança estabelecida lá pelo Roosevelt, né, nos Estados Unidos, que ali no antiguerra, né, antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai expandindo, né, a sua influência, né, buscando aí estabelecer uma série de alianças na chamada política da boa vizinhança. E aí o Vargas vai entrar nessa onda, né, e aí você vai ter a exaltação novamente, né, a busca do Vargas de demonstrar, né, o que era o Brasil, o brasileiro, demonstrar que a cultura brasileira ela era bela e que ela poderia ser levada para fora, né? E Hollywood, né? Nesse momento começava a ganhar muito espaço e a Disney, o Walt Disney, né? Ele vai se tornar um símbolo muito importante naquele momento. Então aí você vai ter o filme chamado Alô Amigos, né? Que é um filme do Walt Disney onde o Pato Donald ele sai viajando pela América do Sul, né? E conhecendo diversos personagens, né, em outros países. E aí, quando ele vem para o Brasil, ele vem para o Rio de Janeiro, e aí ele encontra quem? O Zé Carioca. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, o Zé Carioca é esse papagaio, é um papagaio malandro, né, um papagaio aí que traz os aspectos do que seria ser o brasileiro ali encarnado, né, no próprio Zé Carioca, né? Quer dizer, é o malandro, é o do jeitinho brasileiro, é o do samba, né? Então, quer dizer, você vai construindo essa identidade, né? Que tinha como objetivo é, uh, identificar, né? Identificar e criar essa cultura comum, né? Então, assim, o Alô Amigos foi um dos símbolos desse processo, dessa tentativa, né? Outra que é muito importante é a Carmen Miranda, né? Carmen Miranda se tornou, né, uma das artistas mais bem pagas do mundo, foi para Hollywood, se tornou grande estrela, né? Não só para o Brasil, né, mas no mundo, né, de maneira geral, e ela vai, né, encarnar justamente essa cultura brasileira que começava a ser exportada, né? O Vargas também vai fomentar essa ideia de levar a música brasileira, né, para os filmes de Hollywood. Então é possível encontrar em vários filmes desse período trilhas sonoras com música brasileira, né, com a MPB, né, de MPB. Então quer dizer, havia essa intenção de não apenas construir essa identidade nacional, mas demonstrar essa identidade nacional, levá-la para fora, né, demonstrar fora. Não é à toa que, por exemplo, o DIP vai atuar não apenas no Brasil, né, mas vai criar programa de rádio por exemplo, na Argentina, acho que na Alemanha também chega a criar. Então, quer dizer, você vai ter uma tentativa aí de construir essa cultura, mas também de demonstrá-la, né, para fora. E aqui, claro, né, o Vargas sempre atrelando a sua imagem, a ideia do trabalhador brasileiro, na construção dessa identidade coletiva, né, que seria o trabalhador brasileiro. Né.
forte. Aí veja só, aqui também a gente pode, enfim, né, tem tantas coisas que a gente poderia falar. A vinda da jangada, né, a jangada São Pedro, né, que foi aquela viagem, o raio da viagem de São Pedro, que saiu daqui do Porto de Fortaleza, de Mucuripe, até o Rio de Janeiro, né, para levar uma série de reivindicações ao Vargas, também foi usado como elemento para construir essa identidade, né? A jangada São Pedro se tornou símbolo do heroísmo e da coragem do brasileiro, né? Que enfrentava as ondas numa mera jangada feita de madeira simples, né? Sem mapa, sem orientação, seguindo apenas pela luz das estrelas e aí vai. Então, quer dizer, construiu-se essa identidade. Não é à toa que o Vargas vai convocar lá o Orson Welles, né, para gravar o vídeo, né, para gravar ali um filme sobre a história aí desses jangadeiros. Então, quer dizer, veja o esforço, né, havia um esforço sim, né, desse governo em instituir aí o que seria uma espécie de cultura nacional oficial, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, né, se a gente fosse levar aqui, a gente ia se estender por muito mais tempo. Mas para fazer essa introdução, né, para a gente entender o que é essa construção e como é que o Vargas começa a construir esse período, eu acho que a gente conseguiu trabalhar aqui os temas mais fundamentais, tá bom? Então façam a leitura do capítulo, façam suas anotações, né, as dúvidas que tiverem, me enviem lá no Google Class, que aí eu vou respondê-los assim possível, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.